consagrar no coração da igreja. Quero ser o amor no coração da igreja. Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para o nosso encontro com o catecismo, né? Nós estamos falando esse mês, esses dias, sobre o sacramento do matrimônio, né? Vimos um pouquinho, né, o sacramento do matrimônio, tivemos 2 vídeos sobre isso, né? No primeiro a gente falou, né, do matrimônio, a dignidade do matrimônio, a dignidade do ser humano. Falamos um pouquinho, semana passada, dos bens do matrimônio, a prole, a fidelidade e o sacramento, mas de uma forma assim filosófica, vamos dizer assim, da razão. Hoje vamos entrar numa parte mais... Vamos ver um pouquinho o matrimônio à luz da fé. Os bens do matrimônio à luz da fé. Nós vamos iniciar isso hoje, tá bom, amados irmãos? Então, iniciemos sempre, como sempre, a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, amados irmãos e irmãs. Então, hoje, não só hoje, mas nesses dias, só falando sobre o sacramento do matrimônio, não vou ficar preso só no catecismo, né? Vocês leiam o catecismo, né? Eu pesquisei algumas coisas fora. Por exemplo, hoje nós vamos falar de uma encíclica maravilhosa, eu vou ler uns pedacinhos dela, do Papa Pio XI, que se chama Casti Connubii. Você pode encontrar ela na internet, a gente está providenciando para ter aqui também na livraria da paróquia, ela, sobre a família, né? Que é uma encíclica belíssima, né? E acho que todos deveriam ler para conhecer um pouquinho, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, hoje, nós vamos falar, então, sobre o matrimônio, sobre a luz da fé, né? Aqueles bens, né, do sacramento do matrimônio, que são 3, né? A prole, que é os filhos, a fidelidade, né? E o sacramento em si mesmo, né? Então, isso à luz da fé, né? Nós precisamos entender isso. Então, lembremos, o sacramento, melhor dizendo, o matrimônio nem sempre foi sacramento, mas a gente viu que é um desejo de Deus. Desde o início, Deus desejou o sacramento. Mas Jesus, né, o cristianismo, elevou o matrimônio, o casamento, o matrimônio, a um estágio superior, incomparável, vamos dizer assim, a um nível incomparável ao nível de sacramento, que é a presença real de Jesus. Então, que o amor dos esposos, que a família seja no mundo, né, um sinal sacramental, real, da presença de Jesus, né? Então vamos ver os bens do matrimônio, né, sobre a luz da razão. Estes bens à luz da fé. Então, já diz os bens, né? São os 3 bens. E desses 3 bens, a igreja vai dizer que o mais importante deles
é bom a gente entender, é os filhos. Você perguntou, padre, mas não é a união dos esposos? Sim, isso é importantíssimo. Mas sempre para a igreja, para Deus, o mais importante é aquilo que dura para sempre. Nosso corpo é muito importante, diria essencial, mas nossa alma é mais importante, ela dura para sempre. Um dia se reunirá o corpo depois da morte. E assim por diante, tudo que dura para sempre tem a sua importância. Os filhos serão filhos, né? Para sempre. Na missão dentro do matrimônio católico cristão, porque se pensa desde já que eles serão batizados, então vão se tornar concidadãos dos santos no céu. Então, no número 12, 13, 14, que a gente vai ler aqui, dessa encíclica do Papa Pio XI, de 31 de dezembro de 1930, e que vale a pena ser lida por inteiro, nós vamos ler alguns trechos aqui. Então, no número 12, ele começa dizendo assim, né? O primeiro dos bens, os filhos, né? Diz assim: entre os benefícios do matrimônio, ocupa, portanto, o primeiro lugar a prole. Benefícios, ele traduziu por benefícios, mas no original é bens mesmo. Entre os bens do matrimônio, ocupa em primeiro lugar a prole, né? Isso é importante, né? Os filhos são o mais importante. Então vamos ver aqui, continuar a leitura aqui para a gente entender. Em verdade, o próprio Criador do gênero humano, o qual em sua bondade quis servir-se do mistério dos homens para a propagação da vida, nos deu este ensino quando no paraíso terrestre instituiu o matrimônio. Disse aos nossos primeiros pais e neles a todos os futuros esposos: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Está lá em Gênesis 1, 28. Esta mesma verdade deduz brilhantemente Santo Agostinho das palavras do apóstolo de São Paulo a Timóteo, né? 1 Timóteo 5, que diz assim: que a procriação dos filhos seja a razão do matrimônio. O apóstolo atestemunha neste sermo: eu quero que os jovens se casem, e como se lhes disserem, mas por quê? Logo acrescenta: para procriarem filhos, para serem mães de família. Padre, o casamento, você está dizendo que é só para ter filhos? Não. Também para a santificação dos esposos, para a vida comum, mas principalmente para gerar filhos para Deus, porque Deus quer muitos filhos e quis depender do ser humano para ter filhos. Olha só, aqui no número 13, que coisa maravilhosa que está escrito aqui dessa encíclica. Diz assim: para apreciar a grandeza deste benefício de Deus e a excelência do matrimônio, basta considerar a dignidade do homem e a sublimidade do seu fim. Pensar no fim último do homem. Qual que é o fim? Ir para o céu, a felicidade eterna. Então, a gente precisa entender uma coisa: a dignidade do homem não é só porque somos superiores aos animais, lembra que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas porque somos chamados para Deus, para o céu. Porque temos uma vocação sobrenatural. Isso é importante a gente entender. O ser humano, a vida do homem, do ser humano, é um chamado, uma vocação sobrenatural. Não é só para este mundo. Isso é importante a gente entender para podermos compreender melhor a teologia, vamos dizer assim, a noção de matrimônio à luz da fé, né, daquilo que Deus revelou. Continuar aqui na leitura. Na verdade, olha o que diz aqui a encíclica: o homem ultrapassa todas as outras criaturas visíveis, já pela excelência de sua natureza racional. Só pelo fato de ter razão já ultrapassa, né? Está dizendo aqui. Mas olha só, mas acresce que, se Deus quis as gerações dos homens,
não foi somente para que eles existissem e enchessem a terra. Gente, isso é importantíssimo. Deus não quis o homem só para popular a terra, continua aqui, mas para que honrassem a Deus, o conhecessem, amassem a Deus e gozassem eternamente no céu da alegria de Deus. Então, não é só para encher a terra, mas olha só o que está dizendo aqui o Papa Pio XI, para que honrem a Deus, conheçam a Deus, amem a Deus e gozem eternamente da alegria de Deus no céu. Em consequência da admirável elevação do homem, feito por Deus a ordem sobrenatural, este fim, o fim do homem, ultrapassa tudo o que os olhos veem, os ouvidos ouvem e o coração do homem pode conhecer. Citação de 1 Coríntios 2. Por isso se vê facilmente quão grande dom da bondade divina e que precioso fruto do matrimônio é a prole, os filhos, nascidos pela virtude onipotente de Deus e com a cooperação dos esposos. Então a dignidade do matrimônio, né, é superior a tudo por causa da finalidade do ser humano. Isso é lindo, maravilhoso. Então, condição, né, continua a encíclica aqui, né, sobre a educação, né? Olha só agora também a finalidade do casamento, a educação dos filhos. Muitos pais têm se abdicado do dever e do direito de educar os filhos e passando-os para outro, principalmente para o Estado. E a obrigação natural, direito natural e sobrenatural é da família. Por isso é direito ter uma família. E por isso a gente entende porque é tão atacada e querem destruir essa instituição querida, amada por Deus, chamada família, chamada casamento. Continuando no número 14, os pais cristãos compreenderão, além disso, que não são destinados só a propagar e conservar na terra o gênero humano. Não é só para este mundo, isso é importante, mas a dar filhos à igreja, a procriar, a dar filhos para a igreja. Eu vou repetir isso aqui, que eu só tenho um pedacinho, olha só. Aos pais cristãos precisam compreender que não são destinados só a propagar e conservar na terra o gênero humano, e não só também a formar quaisquer adoradores do verdadeiro Deus. São chamados a criar adoradores do verdadeiro Deus, mas dar filhos à igreja, procriar concidadãos dos santos e familiares de Deus, fazer famílias de Deus. Gente, que coisa maravilhosa! Percebe que é uma missão muito mais do que os nossos olhos podem ver. Deus quer adoradores do verdadeiro. Os pais, a missão dos pais de educar os filhos era para, principalmente, educá-los para formar adoradores do verdadeiro Deus e formar concidadãos dos santos, família de Deus. Coisa linda, gente, maravilhosa. A missão do casal cristão, a fim de que o povo dedicado ao culto do nosso Deus e Salvador cresça cada vez mais de dia para dia. E embora os cônjuges cristãos, conquanto sejam santificados eles próprios, não possam transmitir sua santificação aos filhos, está dizendo que mesmo que os pais sejam santos, eles não conseguem transmitir isso na geração dos filhos, a santidade, mas transmite o pecado. Continua aqui, porque a geração natural da vida se tornou, ao contrário, caminho de morte, pelo qual passa a prole ou aos filhos o pecado original. Eles participam, todavia, de algum modo,
da condição da primeira união no paraíso terrestre, cabendo-lhes oferecer a sua prole, os filhos, à igreja, através do quê? Do batismo. Está vendo, amados irmãos, como é importante o batismo? Batizar os filhos, né? A gente tem uma visão assim, meio errada sobre o batismo, achando que é nós que nos auto-batizamos, que o batismo é tomar uma consciência de fé. Não, gente. O batismo é um dom, é graça, é fazer a pessoa se tornar filho herdeiro dos céus. Claro, o batismo depois precisa ser educado, essa graça precisa ser crescer, precisa de educação. Por isso está dizendo a missão da família, educar adoradores e família, para que se tornem famílias concidadãos dos santos no céu, né? A fim de que esta mãe fecundícia, a igreja, né? Fecundíssima de filhos de Deus, a regenere pela água purificadora do batismo, para a justiça sobrenatural e a tornar a prole, ou os filhos, membros de Cristo, participantes da glória, a qual todos aspiramos no íntimo do coração. Essa é a missão, gente. Coisa linda e maravilhosa. Pois, continua aqui no número 16, fala da educação cristã, que diz assim: o bem dos filhos não termina certamente no benefício da procriação. É preciso que lhe junte outro bem, além do nascimento, além de dar a vida, que consiste na devida educação dos filhos, da prole. O dever e o direito de educar. Não podemos abdicar desse dever e desse direito de educar os filhos. E as leis dos estados estão tirando esse direito dos pais. Então, não esqueçamos disso. A educação, já tinha aquele ditado antigo, né? Que os nossos pais falavam, lá em Minas Gerais diziam muito: educação vem de berço. E é verdade. Mas que educação? A educação para o céu, para formar os concidadãos do céu. O Estado não educa para o céu. O Estado mal educa para a terra. E as condições hoje é uma deseducação. A escola, infelizmente, não está mais educando, né? Nem para bons cidadãos terrestres, né? Mas é direito e dever dos pais. O filho não pode bastar-se e prover-se a si mesmo, nem sequer no que respeita à vida natural, nem muito menos no que se refere à vida sobrenatural, mas precisa por muitos anos do auxílio de outro, da formação e educação. É isso. Está muito claro isso que a gente já comentou, né? A diferença dos animais, né? E dos seres humanos. Um filhote de animal já nasce, já sai procurando sobreviver. O ser humano precisa ser educado, ensinado. Ora, a esta tão necessária educação dos filhos, provê do melhor modo possível o matrimônio, em que, estando os pais ligados entre si por vínculo indissolúvel, sempre se coajudem e auxiliem mutuamente. Que coisa maravilhosa, né, amados irmãos? É assim. Pois isso é o primeiro, falando do primeiro bem, a prole, né? E por fim, o segundo, que é a fidelidade ou castidade, né? Aí aqui vai dizer a encíclica, vocês podem ler, né? Falar sobre fidelidade, unidade absoluta, a castidade, né? Fidelidade e castidade, o amor conjugal e o auxílio mútuo, e assim por diante. Pois vocês podem ler isso aqui, porque está bem claro ali, lerem na encíclica, né? Eu estou dizendo porque essa encíclica você pode baixar na internet, aí, tem ela em PDF, é só você digitar, né? Casti Connubii, né? Do Papa Pio XI. Então, no ano de 1968, então Papa, né, Paulo VI editou uma encíclica após o Vaticano II, que assim deu um abalo na igreja e no mundo, chamada encíclica Humanae Vitae, de 25 de julho de 1968, né? Porque falava do controle de natalidade, né?
e por que a igreja não aceita, né? Então, foi contestado, né, profundamente pelo mundo, principalmente pelas fundações Rockefeller e pelas fundações Ford e outras, porque queriam, já naquela época, estavam trabalhando para o controle de natalidade. E o Papa foi questionado, né, muito questionado nisso, né? Inclusive bispos questionou, mas é dogma de fé da igreja, né? A igreja ainda não mudou nesse sentido e não vai mudar, né, sobre esse controle, porque a gente precisa entender, né, um pouquinho mais o porquê que Deus quer filhos. Eu vou falar aqui antes de terminar, mas assim, olha, sobre as fundações, o que aconteceu com as fundações? Como o Papa, elas queriam tentar influenciar o Papa de todo jeito e ele não aceitou, né? E depois vocês leem, procura aí também na internet esta encíclica Humana Vitae, né, do Papa Paulo VI, né, de 25 de julho de 1968. E o Papa não aderiu a essa lógica, né, do controle de natalidade. Então as fundações começaram a mover, né, a investir, né, até nas conferências episcopais, tentando convencer. Em muitas conferências, né, se deixaram seduzir. Mas o que elas fizeram? Principalmente entraram nas universidades católicas, como tinham muito dinheiro em volta, né, e muito mesmo, essas fundações são riquíssimas, elas investiram nas universidades católicas para, né, trabalhar esse convencimento do controle de natalidade. Por isso você vê muitos católicos que dizem católicos, né, a favor disso, né? Então, a gente precisa entender o porquê da moral sexual, né, da igreja, né? Porque a igreja, né, às vezes proíbe tanto, né, meios de controle de natalidade, né? Por que isso é pecado? Primeiro temos que entender que ter filhos é bom, mesmo que tenha sacrifício, mesmo que tenha um preço, e sempre tem um preço a ser pago, mesmo que tenha sacrifício, né? Olha só, para terminar, vamos fazer aqui uma alternativa para você. Pense comigo, né? Alternativa A, né? Você é o 10º filho de uma família pobre, 10º filho gerado numa situação gravíssima, tremendamente difícil. Você vai nascer, vai ter a vida sofrida. Por isso o argumento, né, de não ter filho, dos anticoncepcionais, né? Porque vão gerar filho para sofrer. Olha só, não é esse o argumento de muitos? Então a pessoa vai nascer nessa situação, você vai nascer nessa situação. Essa é a primeira alternativa A, né? Vou começar de novo. Alternativa A: 10º filho de uma família, né, miserável e gerado numa situação difícil, de uma vida sofrida. Você vai passar fome, vai ter graves problemas de saúde, mas o que? Uma vida longa e difícil, né? Às vezes nem longa, né? Mas sua família é uma família católica, você vai ser batizado, né? Os seus pais deram a fé para você e você viveu a fé mesmo, né, sacrificando. E aí você morre e vai para o céu. Segunda escolha, né? Segunda alternativa. Essa é a primeira para você escolher. Segunda, essa é fácil de entender. Você simplesmente nunca existiu porque seus pais, né, tomaram as devidas precauções, né? Por isso você nunca vai existir, porque eles optaram, né, por anticoncepcionais e por controle de natalidade ou o aborto. Você prefere então ter essa vida sofrida e ir para o céu, ou simplesmente não existir? Então, essa alternativa para um católico, eu duvido, uma pessoa que tem fé sempre vai escolher a alternativa A: passar por um sofrimento e chegar no céu, ser feliz no céu. Não tem uma pessoa com fé de verdade, que crê de verdade, que crê na vida depois desta, que crê que existe céu, e escolha
não existir, se existe o céu. Por que então, se fazemos essa escolha para nós, então por que não fazer a escolha para os filhos? Por que escolher para os filhos aquilo que você, que eu não quero escolher para mim, né? Num raciocínio e o que acontece? Só por causa de uma falsa caridade, né? Por uma falsa responsabilidade. Eu sou responsável, colocar filho nesse mundo para sofrer. Mas e se fosse você? Uma vida sofrida, como eu disse, e ir para o céu. Agora, se não tem fé, e o grande problema é esse, gente, porque essa é uma lógica ateia, né? A lógica ateia diz: para que colocar uma criança neste mundo para sofrer? Isso é lógica materialista, que não crê, né, que existe um mundo além deste mundo. Então o problema é falta de fé. E pessoas católicas, né, que se dizem católicas, que já não são, porque não tem mais fé. Porque se eu crer no outro mundo, então eu preciso colaborar, dar muitos filhos para Deus, mas vão sofrer aqui. Mas o objetivo, lembra, é formar concidadãos do céu, dos santos, né? Então o problema é sempre falta de fé. As pessoas querem o paraíso aqui na terra, não querem o paraíso no céu. E esse é o grande problema, né? A crise de hoje é simplesmente essa: falta de fé. Então, se eu tenho fé, eu sempre vou escolher a alternativa A: nascer, colocar uma criança neste mundo, mesmo que seja difícil e sofrida, e ajudá-la a ir para o céu. Se eu não tenho fé, se só existe este mundo, se só existe este mundo natural, se só existe essa vida, pode até ser mais ou menos razoável, né? Mas para quem tem fé, não tem outra alternativa, né, gente? Se o que Deus faz, né, que Deus fez para a felicidade no céu, então eu tenho que escolher a alternativa A. Então, amados irmãos, vamos ficar por aqui. Pense nisso, né? E procure ler a encíclica, né? Cássio Comum. Deus nos fez para o céu. Seu destino é o céu. Seu destino é estar com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima.